Bom dia para vocês que eu não cumprimentei ainda. Que a paz do nosso Deus seja contigo, no teu coração, tua vida. Amém? Bem, como Claudinho falou no início, esse encontro, eu acho que ele começou já da metade do ano para cá, idealizou isso mais forte no coração, de encontrar os líderes aqui. Esse ano é o segundo ou o terceiro que a gente está fazendo? Segundo. Então, os irmãos, no primeiro ano que eu me mudei para Curitiba, a intenção era que eu pudesse também estar aqui pelo menos uma vez por mês, que não aconteceu, né? Mas o tempo foi passando e as coisas foram se ajustando. Esse ano, da metade do ano para cá, os irmãos fizeram a proposta de a gente estar aqui a cada 2 meses com os líderes para conversar. E no último mês que nós viemos aqui por conta dos casais, acho que Samuel estava aqui também, se falou por conta disso também. Os irmãos de Cabo Frio estão aí, são bem-vindos em nome de Jesus. Cadê a galera de Cabo Frio? Todo mundo juntinho ali, mas tá uma galera espalhada para cá também. E dia 15 de novembro é o nosso próximo, né? É no feriado de 15 de novembro é o nosso próximo encontro. Bem, amados, o desejo do meu coração, como essa canção bem disse, é que Deus nos inunde profundamente, mas que Ele também fale conosco, nos corrija, nos confronte, nos anime em cada encontro desse. Você diz amém ou não? A última vez que eu saí daqui, Claudinho me perguntou sobre a carga do meu coração. Falou, qual o tema que você quer falar? E eu falei, olha, Cláudio, eu queria falar sobre a vida simples, natural da igreja. A naturalidade como a igreja deveria viver e se expressar. Por quê? Porque alguém já disse que a igreja vive uma crise de identidade, ou seja, a igreja não sabe o que é ser igreja. E a gente vive numa busca muito grande para expressar a igreja de forma principalmente simples, né? Naturalmente, eu até falei isso, natural. E foi muito interessante que eu saí daqui, acho que foi numa segunda-feira, depois do encontro de casais, e eu tinha ganho um livro. É um livro que eu ganhei, na verdade eu ganhei não, quase me presenteei, porque o Fonseca, ele recomendou uma mensagem no Facebook, eu mandou pelo WhatsApp da vida, de um pastor que eu conheci lá no sertão, o Modesto estava lá também comigo, um pastor chamado Armando Bispo, um pastor da primeira igreja batista de Fortaleza. E é um pastor fora da curva, sabe? É um pastor, conhecemos ele em Juazeiro, Cláudio também estava. Ouvimos uma palavra muito boa, né, Cláudio? Valeu a nossa viagem naquele encontro, né? Ouvir o Armando foi um bálsamo. Como foi bom ouvir. Verdades que nós já sabíamos, mas muita graça, muita profundidade. Nos abençoou muito. E Fonseca colocou recente no Facebook um link de uma mensagem dele antiga, já de um encontro de líderes, eu acho que era a Revolução do Simples. Acho que é alguma coisa assim. Ou a Revolução da Simplicidade. E eu comecei a ouvir a mensagem e eu fiquei muito impactado, gostei muito, claro, né? E na mensagem ele recomendava um livro. Ele cita um livro. E eu falei para o Dinho, Dinho, compra esse livro para a gente. O Dinho ouviu também a mensagem. E ele comprou, e eu me comprometi de quando saísse daqui, começasse a ler. Então, no avião, na espera do voo, durante o voo, eu fui lendo. E quando cheguei lá em Curitiba, já cheguei ligando para o Dinho. Falei, poxa, Dinho, capítulo 1, espetacular o livro. E ele estava assim meio desanimado com livros por causa da realidade denominacional americana, que é assim, quando você lê um livro muito bom de autores americanos, você sempre tem que considerar o seguinte, eles têm uma realidade diferente da nossa. E às vezes o autor é bom e ele está falando para uma igreja de uma estrutura diferente da nossa. Mas nada que nos impeça de arrancar os princípios do que ele está falando, das coisas que ele está falando, e aplicar a nossa realidade. Eu falei, poxa, mas está excelente, o que ele está falando é muito bom. E comecei a animar o dia, então, retomar a leitura dele. Falei, cara, tem muita coisa excelente, boa aí, vamos ver. E ele se animou.
E esse livro tem sido muito útil para alguns debates, algumas conversas nossas lá na igreja em Curitiba, que embora a igreja em Curitiba não é uma igreja grande, é uma igreja com 176 irmãos vinculados. Vou citar o livro, calma. Ficou curioso, né? Vai ter que ouvir o Armando Bispo pregando lá a Revolução Simples. O nome do livro é A Igreja Simples. Só isso. E eu estou falando que a igreja em Curitiba é uma igreja com 176 irmãos vinculados, alguns que gravitam lá, que os irmãos chamam carinhosamente de represados, né? Então tem os vinculados e os represados. A igreja está ali, esse último ano mesmo, a igreja agregou mais pessoas, né? Era um grupo de irmãos que circulava em torno de 100 pessoas, agora deu uma chegada aí, a última relação evangelástica, né? Tem evangelístico e tem evangelástico, né? A gente brinca que com o Dinho, que a gente sempre diz que a relação dele aumenta um pouco, né? A gente brinca que é evangelástica, mas não foi evangelástica, não, foi uma relação nome a nome, considerando até algumas pessoas que estão perto, mas que a gente diz, não está vinculada, não está, essa não está, essa não está. Aí tem 176 irmãos vinculados, mais os gravitantes lá, os represados, que eles chamam, que eu adotei também, eu gosto do nome represado, né? Aqui no Rio a gente usava multidão. Tem a multidão, e no meio da multidão a gente dizia, tem os religiosos e os discípulos, né? É um círculo dentro do círculo dentro do círculo. A gente sempre usou isso para identificar a primeira visão da igreja, né? O status, né? Candidato a discípulo era para aqueles irmãos que a gente sabia que insistia, mas não chegava. Dava mais trabalho do que trabalhava. A gente falava assim, tá? É um candidato. Bem, eu queria, com essa introdução, conversar com vocês um pouquinho sobre nosso processo de discipulado ou processo de crescimento espiritual, porque é isso que propõe o discipulado. O discipulado propõe que as pessoas cresçam. Você diz amém ou não? Eu não sei se o Mires conseguiu minha transparência aí. Conseguiu, Mires? Então tá jóia. Pedi para a Tita fazer lá uns slidezinhos lá. E ela produziu aí esse processo. Eu chamei de crescimento e vitalidade. Porque não é só crescer, é crescer com saúde. Porque, né, eu não sei se você entende, os pais entendem isso bem, né? Você não espera que teu filho só cresça. Tu espera que teu filho cresça com saúde. Todos nós que estamos aqui, imagino eu, todos nós já entendemos e já confessamos e já proclamamos o propósito eterno de Deus. A gente sabe que Deus quer. O que Deus quer para a sua igreja? O que você acha que Deus quer para a sua igreja? Ele quer o quê? Você já sabe, você diz isso direto. Ele quer uma... Não ouvi. Deus quer uma... E não uma família pequena, não. Deus quer uma família como? De muitos filhos. A gente já sabe disso, a gente proclama isso há alguns anos. Mas não apenas Deus quer uma família de muitos filhos. Deus quer uma família de muitos filhos, mas com qualidade. E qual é a qualidade da família de Deus? É conforme o quê? O caráter. Alguns irmãos dizem semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Esse é o sonho de Deus. Deus tem esse sonho para ele. Onde normalmente a gente observa esse sonho, a gente olha esse sonho principalmente no texto de Romanos 8, 28 e 29, principalmente o versículo 29, porque no meio desse propósito sempre cabe uma pergunta. A pergunta é, qual é a minha parte nesse negócio? Deus quer ter uma família, e eu? O que eu tenho que querer? O que eu tenho que desejar todos os dias da minha vida? E aí seria necessário a gente olhar um pouco para o texto
de Romanos para a gente ter essa clareza, porque a gente precisa ter uma clareza, a gente precisa ter uma clareza exata da nossa parte. Por que a clareza é fundamental? Porque sem clareza do propósito e sem clareza da minha parte nesse negócio, nós podemos entrar no meio da igreja e ficarmos confusos, sem saber para onde ir. O que eu vim fazer aqui? Eu me converti para ir para o céu, esse era o discurso antigo, lembra? O pessoal se convertia para ir para o céu. Então o pessoal não tinha muita clareza do propósito. Mas o texto de Romanos, que está bem destacado ali, Romanos 8, versículo 29, diz que porquanto aos que de antemão Deus conheceu, ele está falando da família dele, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, versículo 28, vocês devem lembrar, também os predestinou para quê? Para serem o quê? Você viu que eu coloquei em negrito aí, conformes à imagem de seu filho? Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo de cada um aqui é nos parecermos com Jesus. Não é apenas ter nascido de novo. E nem apenas, vou explicar, hein? Coloca atenção. Ser um discípulo de Jesus. Nós, como discípulos, precisamos crescer. Deu para entender ou não? Porque tem gente que já se acomoda quando se torna um discípulo, já está acomodado. E não sabe que o processo todo inclui uma qualidade, porque Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem o caráter de Cristo. Como essa palavra no original também pode ser ícone, conforme o ícone de Jesus, eu aproveitei carona nessa palavra original para dizer o seguinte: a gente vive numa geração que entende muito bem o ícone. Nós manipulamos aí a informática e a gente sabe muito bem o que é um ícone, tanto no telefone celular, quanto no tablet, quanto no computador. Existe uma a pausa para a água é o telefone, né? Despertador. Existe uma campanha publicitária, não sei se é do banco, mas a campanha publicitária era assim, só mostrava a cor do ícone, e você já sabia que era o ícone do banco. Você vê a cor do Waze, quem usa o GPS, o Waze já sabe qual é a corzinha, azul clara, aí mostrava o azul do banco, o coral, não sei de quem, ia mostrando a cor do ícone. Mas, em geral, assim, quando nós queremos falar que de futebol, e quando a gente menciona alguém que está muito relacionado ao futebol, a gente diz assim, fulano, Pelé. Pelé é o ícone do futebol. Ou seja, toda vez que alguém pensa em Pelé, pensa em futebol. Aí você diz assim, pega um músico famoso aí, Caetano Veloso. Caetano Veloso é o ícone da música popular aí brasileira. Aí você vai, é um ícone. O ícone liga a você aquela... E Deus espera que cada filho dele seja um ícone de Jesus. Ou seja, pensar em nós tem que pensar em Jesus. Deu para entender ou não o negócio? Deu para entender mesmo? O negócio é interessante, né? Forte, né, Michele? Forte. Carioca é bom, é forte. Se fosse o Curitibano, é forte. É o ícone. Deus espera que sejamos um ícone. Pensar em nós é pensar em Cristo. Você percebe isso facilmente olhando para as Escrituras e quando alguém fala de Paulo, quando alguém fala de Pedro. Você não consegue desassociar Paulo de Jesus, da igreja. Consegue? Não. Pedro, não. Tiago, não. Tu vai associar logo, mas porque eram os apóstolos. Mas Paulo, quando se converteu, Jesus, ele não caminhou com Jesus no ministério terreno de Jesus. Vocês sabem disso. Quando Paulo se converte, foi uma visão que ele teve do Cristo já glorificado. Ficou cego, lembra? Ele não caminhou com Jesus, mas você não consegue pensar em Paulo sem pensar em Jesus, em Estevão sem pensar em Jesus. Mas porque está na Bíblia. Meu querido, tem um monte de gente da história que quando você lembra, tu pensa em Jesus. Pô. Não pensa só na igreja, na religião, pensa em Cristo. Porque são pessoas relacionadas. Você pensa em Jesus, elas
manifestam Jesus. Já a vida. Então, o sonho de Deus é esse. Você diz amém ou não? Então, todos nós precisamos um dia, todos nós que nos convertemos, nós precisamos chegar um dia à estatura, né? Nós precisamos chegar a essa qualidade de novo, que foi perdida. Que qualidade é essa? É uma qualidade que produz unidade e produz quantidade. Volta lá para o texto de Romanos, por favor, Mires. Diz que, botei em vermelhinho, não, aqui no meu está em vermelho, ele está em azul. A fim de. Quer dizer, por que eu tenho que ter qualidade? Ou melhor, para que eu preciso ter essa qualidade? Aí ele diz, a fim de que Jesus seja o primogênito, primeiro de uma família, entre muitos filhos. Ou seja, a qualidade que Deus quer que eu tenha é para produzir unidade e quantidade. Onde não tem qualidade, a unidade está comprometida. A quantidade também está comprometida. Onde tem qualidade, aquele discurso que o cara diz assim, não, mas aqui tem qualidade, nós somos pouquinho, mas tem qualidade. Não é um bom discurso. Porque qualidade produz unidade e quantidade. Produz. Por quê, Franco? Porque essa qualidade aqui, ela brota você amando a Deus. Diz assim, amando a Deus. Então, quando eu amo a Deus, eu até brinco com os irmãos, eu digo assim, amor para o alto. Quando você ama a Deus, você é transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Diz que é com o rosto desvendado, tu vai contemplando, adorando, todo dia você vai conhecendo Ele, vai adorando e vai sendo conformado à imagem dEle. Esse amor para o alto produz amor para dentro, diz amor para dentro. O que esse amor para dentro produz? O amor pela igreja produz? Unidade. O amor pela igreja produz unidade. Mas esse amor não para aí. A bênção não para aí. Ela sai, ela transborda. E ela vai para onde? Para fora. Diga amor para fora. O que tu acha que o amor para fora produz? Quantidade. Amor para o alto, qualidade. Amor para dentro, unidade. Amor para fora, quantidade. Natural. É isso aí. O apelo de Paulo, ou a revelação que Paulo traz nesse texto, é que se nós formos transformados mesmo, Jesus vai ser o primogênito. O primogênito fala de uma família. Deus não tem 2 primogênitos, 3 primogênitos, 4. Deus só tem um. Porque Deus só tem uma única família. Você diz amém ou não? Quando alguém diz assim, de onde vocês extraíram essa frase? Tu pode dizer, olha ali, o texto que fala de Romanos 8 diz que ele tem que ser o primogênito. O primogênito fala de uma família. Por isso que é uma família. Entre muitos irmãos, muitos filhos. Mas é uma família de muitos filhos, como? Conforme a imagem de Jesus. O caráter tem que ser o caráter de Jesus. O ícone é Jesus. Quantos dizem amém? Quantos entendem até aí? Tranquilinho? O texto de Efésios pode nos enriquecer grandemente. Eu estou só repetindo o que todo mundo já sabe. Espero, né? Efésios 4:13 diz que a meta, qual é a meta? É até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude. Então tem uma meta, é até lá, tem um destino, tem um alvo. Você diz amém ou não? Esse ano eu me detive a ler aquela Bíblia do Mundo Cristão, NVT. Tenho até animado os irmãos a ler, uma leitura muito fácil. Eu fiz, eu acho que eu presumo, eu acho que não ultrapassa 10 observações que eu considero que foi mal traduzido o texto. Então é uma Bíblia mais confiável que aquela NTLH, que é aquela coisa esquisita, que nem pode dizer que é uma tradução, uma versão, aquilo ali parece uma paráfrase da Bíblia. E é uma Bíblia melhor também do que a NVI, que eu não gosto da NVI. A NVI tem muita coisa fora mesmo. Eu perco a conta das coisas que estão fora da NVI. Mas a NVT eu gostei muito. Não é como a RA, mas é muito mais fácil de ler. Inclusive terminei minha leitura anual, graças a Deus,
há 2 semanas. E eu projetei aqui também um texto da NVT, do jeito que ela está, desse texto da carta de Paulo aos Efésios. Está aí em cima, aí, não sei se vai dar para ler, acho que não dá para ler não. Dá para ler aí? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, olha, amadureçamos, esse é a meta, amadurecimento mesmo. Plenitude, amadurecimento, santidade, qualidade, tudo sinônimo para a mesma palavra. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Oh, coisa linda. Esse ano, eu estava conversando com os irmãos lá da IEL. Eu acho que eu assisti esse ano 2 filmes, um em casa, outro no cinema com o irmão. Ou 3. Televisão lá em casa só vai ao ar, às vezes, para um ou outro documentário, não, jornal desse da noite aí. Ou quando os netos aparecem por lá, porque se neto aparece por lá, a televisão vai ligar. Mas, em geral, a gente tem lido muito. Modesto me deu a incumbência de traduzir um livro do espanhol ao português, que tem sido uma tarefa árdua. Um livro de muitas páginas. Um livro para mulheres. Estou tentando. Eu já até falei para o Modesto, ora. Mas aí junto terminei a leitura, terminei de escrever um livro que há algum tempo eu queria já ter feito esse trabalho. E também reescrevi 2 livros. Reescrevi aquele Não Aceitando Viver Mediocremente, ele vai voltar com outro título chamado Não Seja Medíocre. Porque eu dei uma passada de olho nele e achei que o conteúdo valeria a pena mexer nele. E aí dei uma arrumada nele, agreguei muita coisa a ele, ficou com outra cara também. E o Morrendo para Frutificar também resolvi mexer nele. E também terminei um livro, aquele do divórcio, que a gente refez agora todinho, com a ajuda do Paz, a gente refez depois do último encontro de líderes lá. Depois eu mostro para vocês aí como é que ele ficou com nova cara, porque o pessoal disse que a leitura estava pesada, cansativa, então a gente teve que reformatar tudo o livro, para deixar mais fácil a leitura. E por fim, escrevi um livro sobre empreendedorismo. Era um projeto antigo, eu queria escrever para quem empreende, para quem vive nessa vibe de ser empresário. Então, o título do livro é Parece, mas não é. Acho que daqui a pouco ele vai estar por aí. E a única forma da gente ler e escrever é sacrificando o lazer. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Esse papo de que a gente diz que não tem tempo é conversa. E é impressionante. Eu acelerei tudo achando que eu ia terminar essa leitura da NVT no final do ano. Eu fiz um plano para terminar em dezembro. Mas já é uma leitura tão gostosa, estava tão boa a leitura dessa Bíblia, estava tão gostosa que, quando fui ver, terminou. Fiquei até com saudade, estou querendo voltar a ver se, pelo menos um Novo Testamento, voltar a ler de novo. Uma leitura muito boa. Por isso que eu estou recomendando. Já dei de presente para os irmãos que fizeram aniversário esse ano, algumas Bíblias dessa. Comprei mais 5 agora numa promoção que saiu lá na Saraiva. E estou animando a galera a pegar, porque ela está fácil de ler. E eu percebo que muita gente compreende melhor quando é um português mais fácil, mais simples, né? E não está longe dos textos originais.
Se você tiver dúvida, marca lá, vai no texto, confere, tá bom? Fiz a propaganda, depois eu faço melhor, a propaganda melhor. O que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco do que eu tenho conversado com os irmãos ali em Curitiba. Ou é um pouco, é bastante do que eu tenho conversado. A igreja, ela tem muitas figuras. Família, corpo, edifício, lavoura, não é assim? Todas essas figuras, ou a maioria delas, cresce. Todas elas. Eu não me lembro, de repente tem uma, mas cresce. Ah, mas o templo cresce, porque o templo ele é construído, ele está sendo edificado, ele cresce. A lavoura cresce, o corpo cresce, tudo cresce. Então a igreja cresce. Você diz amém ou não? Você diz amém? E crescimento, irmãos, esse crescimento é individual e coletivo. É muito triste quando você vê um cristão que, com o passar do tempo, ele continua do mesmo tamanho. Ele precisa crescer. O trabalho nosso, preste atenção no que eu vou falar aqui, irmãos, em nome principalmente dos pastores. O nosso trabalho é cooperar com o crescimento da igreja. Deu para entender ou não? E vocês que estão aqui e lideram, o trabalho de vocês é esse. Tem que crescer, pô. Tem que largar de ser bebê e chegar à estatura de varão perfeito. Isso exige de nós crescermos também, que a gente não pode ser como alguém disse, a gente não pode ser um agente de viagens, né? Que apresenta os lugares, mas nunca foi lá. Que te propõe uma caminhada, uma jornada, uma viagem, mas ele mesmo nunca viajou. A gente tem que ser um guia turístico, amém? Que leva as pessoas por onde nós mesmos andamos. Você diz amém ou não? Um guia turístico espiritual. Por favor, não estou falando contra os agentes de viagens. Eu estou falando que muitas vezes a gente se coloca no papel de um discipulador, agente de viagem. A gente fala para onde o cara tem que ir, mas a gente mesmo não vai. Tem pai que é assim. Tem pai que quer que o filho chegue onde ele não vai. Quer que ele trilhe um caminho que ele não fez. Então o pastor é modelo do rebanho, amém ou não? Ele tem que trilhar um caminho e animar os outros a andarem também. Quantos me entendem? De verdade. Você entende isso com clareza? Então a igreja, o nosso trabalho é cooperar com o crescimento. Como é que a gente sabe que a gente trabalhou? Que o negócio deu certo? O que anima um pastor? É ele ver um cara que no primeiro momento é multidão, de repente o cara vinculou mesmo, é um discípulo, daqui a pouquinho um cara é um discipulador, daqui a pouquinho um cara é um líder, daqui a pouco ele é um pai espiritual. Isso te anima grandemente. Tem aqueles casos que deixam a gente muito triste e tem aqueles casos que deixam a gente muito alegre. É assim ou não é? É ou não? Mas isso não foge da Escritura, não. O autor de aos Hebreus disse que nós podemos fazer o trabalho gemendo ou com alegria. Quem vai definir isso são as ovelhas. Elas podem favorecer o nosso trabalho, a gente fazer com alegria e pode fazer gemendo também. Quantos me entendem até aqui diz assim, amém? Esse crescimento é individual, mas ele também é coletivo. Você diz amém ou não? Cada um de nós, diga comigo aqui, assim, cada um de nós, fala com força para você acordar, cada um de nós nasceu para crescer. Todos nós, amado. Ó, se tem uma família que tem um filho lá, que o filho não está desenvolvendo, a família fica triste, vai buscar ajuda médica, vai pedir oração. Eu tenho visto gente que toma hormônio para crescer. Se você vê alguma debilidade também cognitiva, algum outro problema motor, aí você vai ver, os pais se preocupam com os filhos quando vê qualquer deficiência, qualquer debilidade. Tem pai até no meio da igreja que gasta dinheiro para ver o filho crescer. Eu acho que a coisa mais irônica que pode acontecer com um pai na igreja é ver um filho que não cresce e ele também não cresce. Entendeu? Como se Deus estivesse falando com ele, você é igual. Teu filho não cresce, mas você também não cresce.
Diga comigo, crescer. Diga com força, crescer é um processo. De crescer é um processo. Você crê nisso, que crescer é um processo? Se crescer é um processo, nada vai acontecer da noite para o dia. Diga de novo, se crescer é um processo, depende do tempo. Se é um processo, amado, você não nasce hoje, amanhã tu está grande. Então é um trabalho que exige o quê? Fala, Nelson, só você. Com força, fala, Nelson. Tempo. Exige tempo. Não é no automático o negócio. O cara se converteu, passa, tem que ser. Não, tem tempo. Como é que eu sei que tem tempo? Olha Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. A queixa do autor da carta aos Hebreus é: o tempo passou e você continua aluno. Você já era para ser mestre. Você é até um discípulo, mas um discípulo que não ensina mais ninguém. E o tempo já diz que você devia estar ensinando, que você devia estar cuidando, que você devia estar fazendo. É o tempo que está dizendo isso. E você está aí precisando de leitinho de novo. É isso que o autor está dizendo. É um processo que depende de tempo, mas o tempo, quando bate na porta, tu tem que dizer, algo está errado, pô. Por que o tempo passou e tu continua desse tamanho? Se crescer é um processo, irmãos, nós devemos e podemos cooperar com esse processo. Paulo, 1 Coríntios 3,6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou. E quem é que dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Mas há uma cooperação nossa no processo. Você diz amém ou não? Tem um processo lá no meio da igreja, eu posso cooperar. Eu posso plantar, você rega, um ganha, o outro segue construindo ali. Eu vou usar a palavra construir, sabe por quê? Porque quando eu falo edificar, a maioria espiritualiza essa palavra e não entende a palavra. Eu falo, vamos edificar um irmão, o cara fica espiritualizando, não entende. Eu estou falando de construir mesmo. Você é um construtor. Olha para mim. Ponga atenção, pay attention. Você é um construtor. Você constrói vidas. Se alguém perguntar, o que você faz? Tu vai dizer, eu sou um construtor. Tu constrói o que? Cara, não, eu construo pessoas. É isso que é edificar. Mas quando você usa a palavra edificar, parece que fica assim meio espiritualizado. Não, eu edifico. Estou trabalhando na edificação do fulano. E não entende que você está construindo pessoas. Você está trabalhando para construir pessoas. As pessoas precisam crescer. E você trabalha para isso. Você é um cooperador com Deus. Grito, falo mais alto ou não? Não precisa, né? Entrou? Você é um cooperador, você é um construtor. Amém? Leva tempo, óbvio, mas você é um cooperador. Outra coisa, se é um processo, esse processo, diga comigo, pode ser simples, pode ser complexo. Se é um processo, tem gente que, puxa, quando entra no processo, o negócio fica complexo. Mas pode ser uma coisa muito simples. Pode ser se é um processo, pode ser um crescimento saudável, com vitalidade, ou não. Porque muita gente cresce, mas não cresce com saúde. Olha só, se você tem discernimento espiritual, olha, tem gente que está bombadão, mas é bomba. Não é uma coisa saudável. Entendeu? É bomba. Tem gente que dá uma esticada assim, mas está dodói. Tem que crescer com saúde. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Quando eu fui a Cabo Frio, na década... Eu não conhecia Samuel ainda, só para vocês terem ideia.
Faz tempo a beça isso, né? Se Oséias estivesse aqui, que eu não vi Oséias, a não ser que ele esteja aqui. Oséias é a única testemunha do que eu vou te falar aqui. Oséias, só Oséias. Não era casado, ele era solteiro ainda, era um garoto. Oséias me convidou para falar com um grupo que se reunia numa casa, liderado por um irmão chamado Cordeiro. E eu fui lá, numa casa ali perto de onde tem a Lumafer, do Gratini, em frente ali, quase em frente. E ali eu compartilhei uma palavra com aqueles irmãos, que exatamente virou o ensino de muito tempo. No começo a gente batizou de 5 passos para o crescimento. Depois eu falei, não, passo não é legal, porque passo dá a ideia de que você dá um e deixa o outro para trás. Isso não é passo. São 5 verdades fundamentais para crescer. E aí eu estabeleci lá com os irmãos. Humilhação, submissão, vínculos fortes, boa alimentação, exercício prático. Fundamentei tudo na palavra com eles. Falei, irmão, ninguém cresce sem graça. O processo número 1, o cara que quer crescer, ele tem que conhecer o processo, entendeu? Tem que entender o processo. É muito interessante isso. Eu sei quando um pastor conhece o processo, eu sei quando ele está perdido no processo. Quer ver? Eu digo pastor, não estou falando pastor de título, não, quem cuida. Quando você poupa alguém de se humilhar, algo está errado. Porque se humilhar, a humildade é uma das condições fundamentais para o crescimento. Porque Deus dá graça aos humildes e Deus resiste soberbo. Quem é que vai crescer resistido por Deus? Tu conhece alguém que cresce quando Deus está achatando o cara? Tem como. A graça é fundamental. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Você entende isso ou não, mano? A soberba, o orgulho, ele cobra, ele não pede. Eu conversava com a minha esposa, esses dias eu falei, filha, as mulheres, falando das mulheres, elas podem pedir ou cobrar, depende do coraçãozinho delas. Se elas estiverem humilhadas e estiverem muito carentes de um abraço, ela vai chegar para o marido e dizer assim, meu bem, me dá um abraço. Se elas estiverem exaltadas, soberbinhas, elas vão dizer assim, pô, você nunca me abraça. Esse você nunca me abraça é uma cobrança, não um pedido. A soberba, ela não pede, ela cobra. Pô, vem aqui em casa, estou querendo ver você. Você nunca vem aqui em casa, já falei com o Barack Obama, você não passa aqui em casa. Eu estava falando dessas... É porque o orgulho, ele é muito sutil, o orgulho. Tem coisa que parece humildade e é orgulho, por isso que se chama falsa humildade. Tem muita coisa que parece humilde, mas não é. Tem gente que diz assim, não, eu não posso não, eu não consigo. Parece humilde. Quando tu vai ver, a pessoa está se autoprotegendo por causa do orgulho. Tem gente que não faz e diz que é incapaz, mas isso não é humilde. Isso é orgulho. Por quê? Porque a pessoa está olhando para a própria força dela. Ela olha para ela e diz, não posso. Está se baseando em quê? Na força de Deus, no poder de Deus? Por que Paulo disse, tudo posso, naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece, não olhar para a própria força. Tudo posso em Deus, pô. Ninguém chamou Paulo de soberbo porque ele falou isso. Eu tudo posso em Deus. Você pode tudo em Deus. Você diz amém ou não? Pô, agora nem vai sair amém direito. Você diz amém ou não? Você pode tudo em Deus. Você crê nisso? Mas se você olha para a tua força, tu pode dizer, eu não consigo. Mas muito desse não consigo é autopreservação. É o medo de passar vergonha. É o medo de ser vaiado, criticado. Por quê? Porque falar, os críticos estão ouvindo e falou errado agora. Falou a gente em vez de falar nós. Corrige teu português, corrige tudo. Até
Se você assovia quando fala. Sabe, quem está ouvindo, vê todos os defeitos de você. Porque falar, estar exposto, vai ser criticado, vai ser julgado. Vai ter gente que fala, que legal, vai ter gente que foi horrível. Mas ou você está na força e no poder de Deus, em nome de Jesus, ou você está na tua própria força. Isso é orgulho disfarçado de humildade. Sem humilhação, ninguém cresce. Você diz amém ou não? Sem submissão, ninguém cresce. Por quê? Porque a submissão é o exercício da humildade, pô. Como é que eu sei que alguém está humilhado, humilde? Ele se submete. Como é que alguém vai ordenar o ministério de uma outra pessoa se ele não se submete? E Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao ordenamento, ao catecismos dos santos. Como é que os ministérios apostólicos, proféticos vão ordenar a tua vida se você não submete a tua vida a ninguém? Não cresce. Porque isso aí, aquele texto de Efésios vem logo a seguir. Até que todos cheguemos. Não cresce. Você precisa ter vínculos no corpo de Cristo. Não tem crescimento fora do corpo. Não existe. Dedo cortado vai ficar no formol. Não cresce. Se uma criança sofreu um acidente lá com 2 anos, perdeu um dedo, botou o dedinho no formol, o corpo segue crescendo, o dedinho está lá no formol. Não cresce. O crescimento, diz Colossenses 2, passa pelas juntas e ligamentos, tem que estar no corpo. Para estar suprido, bem vinculado, cresce o crescimento que procede de Deus. Não cresce. Eu sei que alguém não conhece o processo quando não está vinculado. Eu olho e digo, não entendeu nada. Não entende a proposta de um grupo menor, de uma IL, de uma célula, grupo caseiro, dá o nome que tu quiser. Não entende essa proposta. Não sabe que é para levar para relacionamentos mais próximos, olho no olho, relacionamento mais íntimo, onde vai gerar vínculo verdadeiro. Não sabe. Não entende o processo. Tem que comer bem, Pedro falou. Tem que desejar o ardente, ele disse desejar ardentemente, né? O leite genuíno, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Não cresce. Sem comer bem, não cresce. Fica se alimentando pelo Facebook, internet, um montão de mensagem humanista. Vai te levar para lugar nenhum. Você precisa ouvir a verdade. Os mandamentos do Senhor têm que estar claros para você. E você tem que amar isso profundamente, querer isso profundamente, senão não cresce. Copiou, não? E por fim, tem que praticar. Hebreus 5 diz que os adultos são aqueles que possuem suas faculdades exercitadas pela prática. Então, comeu, comi, agora corre, neguinho. Vai praticar. Porque se você não exercitar, não cresce. O exercício da prática. Crente teórico, não entendeu o processo. Entendeu, Marcão? Tu vê crente teórico, diz, o cara não entendeu nada ainda. Porque não entendeu o processo. Entendeu o processo do crescimento, do trabalho que a gente faz, Cidinho. O cara não entendeu ainda. Está teorizando tudo, não entendeu ainda onde a gente quer levar o cara. Ao crescimento dele. Quando nós compreendemos o processo de crescimento, em primeiro lugar, a gente não desperdiça nenhuma oportunidade de se humilhar. A gente até anima o irmão, vai nessa aí. Tem que confessar? Confessa, vai lá confessar. Confessar meu, vai lá, filho, vai lá, estou bem. Mas que bem é esse quando você confessa? Tem coisa mais humilhante que confessar um pecado? Tem ou não? Quando alguém confessa, você está ajudando ele a se humilhar, você está ajudando ele a se submeter e está ajudando ele a se vincular também. Porque é na luz de Deus que o sangue corre e que nós temos comunhão uns com os outros, amém?
Então, um simples mandamento, confessa, meu irmão, vai ser libertador. Perdoa. Um simples mandamento, perdoa, traz um monte de bênção embutida. Perdoa, porque perdoar também é humilde. Você vai ter que se livrar da tua justiça própria para perdoar, entendeu? Tu vai ter que submeter a palavra, amém? Tu vai ter que se vincular, você vai ter que comer a palavra, porque essa é a palavra, o mandamento é esse, perdoa. O mandamento é esse, confessa. Você está praticando a palavra. Então olha quanta coisa você está fazendo quando você perdoa, quando você obedece a palavra. Te humilha, é humilhante. Claro que é humilhante. Alguém falou que não é? Ah, mas tem que ser submisso, meu marido, por quê? Eu estava contando para os casais, eu estava ministrando com as mulheres, no intervalo, uma irmãzinha veio falar comigo, mas chorava, coitadinha. Chorava no intervalo. Franco, que eu vim aqui, mas o meu casamento acabou, não aguento mais esse homem. Começou a falar do marido, chorar, deixa ela chorar. Eu sabia que ela tinha um emprego fora de casa. Ela trabalhava fora. E eu perguntei a ela, lá no teu trabalho, lá no teu emprego, você engole sapo do teu patrão? Ela, muito. Muito sapo? Bastante. Eu falei, e por que você engole sapo do teu patrão no teu emprego? Porque eu preciso. Eu falei, tá bom, o dia que você precisar agradar a Deus, tu vai engolir sapo do teu marido também, entendeu? Porque por hora você só precisa agradar o teu patrão, para não perder o teu emprego. Mas vai chegar um dia que tu vai querer, vai precisar muito agradar a Deus. Aí tu vai engolir todo tipo de sapo, abacaxi, arame farpado, que vento encara. Aí vai. Intervalo. Depois ela voltou para o segundo tempo. Falou, inclusive no segundo tempo eu vou falar isso. Não, é indireta. É direta. Não, porque ela pensava assim, agora que ele me ouviu, vai mandar indireta para mim. Eu falei, olha aqui, meu esboço. Até hoje, meu esboço, eu vou falar isso aqui. Não fica achando que eu estou jogando indireta para você. Não, eu falei, é direta mesmo. Eu falei, tá, vai em paz. A gente não desperdiça a oportunidade de submeter de verdade alguém. Quem entende o processo, busca cobertura. Quer submissão de verdade. Não, irmão, eu preciso de alguém para submeter minha vida. Quem entende o profeta, o profeta também, mas o processo, você entra na luz e cultiva a luz. Você entra na luz, rasga a tua vida e cultiva a luz, porque tu sabe que ali é o ambiente da comunhão no sangue do Cordeiro. Você diz amém ou não? Quem entende o processo não despreza o ensino da palavra. Irmão, quem entende o processo come a palavra o tempo inteiro. Lê, ouve, ora para entender, aí ouve de novo. Quem entende o processo aproveita as músicas que tem palavra, quer ter a palavra o tempo inteiro, porque você quer comer, você quer ouvir Deus toda hora, não é todo domingo, não é um domingo por mês, é toda hora você quer ouvir Deus. Quem entende o processo. E quem entende o processo, assume o compromisso de praticar o que aprendeu. Com dor, com humilhação, com tudo, mas não desperdiça essa oportunidade. Quantos podem dizer assim, amém? Entenderam aí ou não? Oh, Jesus, entendeu mesmo? Então vamos lá. O que eu pretendo falar agora no segundo tempo? Eu acho que vou dar um intervalinho, mas vou falar aqui no segundo. Vou fazer uma introdução para você entender. Eu quero falar com vocês sobre estruturas que atrapalham o processo de crescimento da igreja. Estruturas que atrapalham. Coisas que impedem esse crescimento. Essas estruturas estão fora de nós, estão dentro de nós também. Copiaram ou não? Esses esquemas que comprometem o nosso crescimento estão fora de nós, muitas vezes. Está na igreja, está na estrutura eclesiástica. E em alguns momentos está dentro de nós. E eu gostaria de, nesse segundo tempo,
apontar para vocês aquilo que está fora de nós, que não coopera com a nossa humilhação, com a nossa submissão, com os nossos vínculos, com a nossa boa alimentação e com a nossa prática. Porque tem coisa que não coopera. Vocês entendem ou não? Está a fim de ouvir sobre esse tema? Então, 15 minutos dá para ir no banheiro e voltar? Dá ou não? Então, 10 a 15, eu também vou no banheiro. O banheiro está aqui embaixo, está liberado, né? Os banheiros lá embaixo estão liberados, então 15 minutinhos para ir no banheiro e voltar, dá uma pausa aí, para a gente voltar.